Qual é a sensação de ser baleado? Ser baleado por uma arma está no topo da lista do pior medo da maioria das pessoas. Mas como é ser atingido por uma bala e sobreviver? Quais as sequelas? O que se sente na hora em que a bala penetra? Qual a reação do corpo? É imediata? Um tiro na cabeça mata instantaneamente? Dá para sobreviver? E na guerra? Confira o vídeo no qual perguntamos a sobreviventes de tiros como foi realmente levar um tiro. Suas respostas podem surpreendê-lo. Você ouve o eco de um tiro. As pessoas ao seu redor começam a gritar em pânico. Você corre e mergulha para se proteger. Enquanto você respira pesadamente tentando se orientar, você olha para baixo. Você foi atingido. Uma poça de sangue começa a encharcar sua camisa. Qual é a sensação de levar um tiro? Vamos descobrir. Todos nós já vimos alguém levar um tiro em filmes ou programas de televisão, mas essas representações estão certas? No entanto, muitas pessoas também sobrevivem a tiros, e quando contam sua história, parece que existem vários pontos em comum. Algumas pessoas têm tolerância muito alta para a dor, enquanto outras nem tanto. As sensações sentidas ao levar um tiro certamente estão ligadas ao local do tiro, a ferida da bala, o tamanho da bala e a própria pessoa. Mas vamos olhar para as histórias diferentes e ver o que a maioria tem em comum. Muitos sobreviventes de tiros se lembram da penetração inicial da bala. O estranho é que eles não se lembram de sentir dor no início. Isso é surpreendente, pois você pensaria que um pedaço de metal escaldante, rasgando sua pele, músculos e nervos, seriam insuportáveis. No entanto, na maioria das vezes, os sobreviventes de ferimentos por arma de fogo tendem a não perceber que foram baleados, até verem sangue. Um sobrevivente de tiro lembra o impacto da bala sentido como se alguém tivesse jogado uma pedra nela. A bala a atingiu na lateral e tudo que ela lembra é estar em estado de choque, mas não sentir qualquer dor inicial. Isso pode ser surpreendente a princípio, mas não é incomum com pessoas que foram baleadas. Muitas pessoas contam que nos primeiros momentos, após serem atingidas por uma bala, não sentiam absolutamente nada. Uma vez que o cérebro percebe que o corpo foi ferido e pode ser uma ameaça à vida, ele entra em modo de sobrevivência. O cérebro despeja adrenalina na corrente sanguínea, o que faz com que o corpo aumente a pressão sanguínea e a frequência cardíaca, expandem as passagens de ar para os pulmões e maximizam a produção de energia. Isso permite que o corpo atinja níveis sobre-humanos e mantenha a homeostase, mesmo sob intensas circunstâncias. O corpo, obviamente, não pode manter esse nível de energia elevado para sempre, mas permite que o corpo continue funcionando mesmo que tenha sido mortalmente ferido. A falta de dor também está ligada ao tamanho da bala. Balas maiores criam buracos maiores e tendem a infligir mais dor. No entanto, você pensaria que um calibre menor ainda deveria causar dor intensa, mas o corpo é capaz de fazer coisas incríveis em circunstâncias de vida ou morte. Uma bala menor, como uma 9 mm, que não se desfaz na entrada, causará muito menos dor do que uma grande bala que se desfaz em estilhaços. Balas que se partem dentro do corpo podem rasgar tecidos e músculos em torno do ponto de entrada inicial. Isso causa dano generalizado e dor na área afetada. Quanto mais danos forem causados, mais sinais de dor serão enviados ao cérebro. Mais dolorosa será a dor e a lesão. Uma vez que o choque inicial começa a passar e o corpo começa a controlar os danos, muitas vítimas de tiro se lembram de sentir uma sensação de queimação. Isso
é bastante comum entre os sobreviventes. Algumas pessoas descrevem a sensação de queimação como uma espécie de picada de abelha intensa. No entanto, a queima inicial não diminui, apenas se intensifica. Então, é como ser picado por uma abelha com um ferrão sem fim, com uma agulha sendo empurrada continuamente para dentro do seu corpo. A sensação de queimação parece começar da mesma forma. Quando a bala penetra na pele, a pessoa sente um impacto, mas a queimação não começa imediatamente. Na verdade, muitos sobreviventes de tiros se lembram de terem se sentido entorpecidos. Quando a bala entra no corpo, eles podem sentir a pressão, mas não dói. Em seguida, uma dormência varre seu corpo, irradiando do ponto em que a bala entrou. À medida que a dormência e o choque começam a desaparecer, eles são substituídos pela sensação de queimação. A queimação também foi descrita como uma queimadura solar incrivelmente intensa, que está concentrada em um único ponto do corpo. Ou como se alguém estivesse pegando um monte de agulhas e enfiando no corpo. Só que é como se cada vez que a agulha entrasse no corpo, ela fosse continuamente empurrada, ainda mais e mais para dentro. A queimação parece começar no ponto de entrada, mas depois irradia para fora. O corpo de cada pessoa é diferente e, portanto, reagirá de maneiras diferentes a traumas intensos, como levar um tiro. Soldados que foram baleados contaram que tiveram uma experiência muito diferente de uma bala que os atravessava. A maioria concorda que quando a bala entra no corpo, há um período inicial sem dor, mas isso não dura muito. Em vez de uma queimação lenta, a ferida de bala vai de uma leve pressão a uma dor insuportável. A razão pela qual os soldados podem sentir uma dor mais intensa é porque eles provavelmente foram atingidos por uma bala de calibre superior de um rifle. Ele se lembra da sensação de ser atingido por uma marreta no estômago, repetidas vezes, resultando na pior dor possível. No outro extremo, algumas pessoas que foram baleadas dizem que não sentiram dor. Um homem que foi baleado na panturrilha por uma bala calibre 22 disse que não doeu. Ele atribui isso ao fato de a bala ser pequena. Provavelmente, também teve a ver com o local onde a bala foi baleada, já que não há órgãos vitais na panturrilha. Ser baleado em diferentes áreas do corpo parece dar conta de diferentes sensações. Mas e quanto a levar um tiro na cabeça? Você pode se surpreender ao descobrir que sobreviver a um tiro na cabeça não é tão incomum como você pode pensar. Você também pode esperar que levar um tiro na cabeça seja doloroso, mas isso não é necessariamente o caso também. Um homem foi acidentalmente baleado na cabeça por sua esposa enquanto dormia. Quando o homem acordou, ele nem sabia que havia levado um tiro na cabeça. Em vez disso, queixou-se a esposa de uma forte dor de cabeça. A dor de cabeça era tão forte que o homem pediu à esposa que o levasse ao hospital. No entanto, este não é o único relato de alguém que levou um tiro na cabeça e sobreviveu. Existem algumas semelhanças entre os sobreviventes de ferimentos de bala na cabeça. A primeira é a dor de cabeça intensa, que acompanha a penetração da bala no crânio. Isso não é surpreendente, pois agora eles têm um pedaço de metal alojado em seu cérebro. A maioria das pessoas que foram baleadas na cabeça e sobrevivem dizem que houve um zumbido em seus ouvidos. Alguns descrevem o toque como um som único, diferente de tudo que já ouviram antes. É tão intenso e alto que abafa quase todos os outros ruídos. Outros sobreviventes o descrevem como um zumbido muito alto, como ter abelhas dentro de seus ouvidos. E ainda outros
o descrevem como o toque de um sino em sua cabeça. Independentemente da descrição do toque, todos concordam que é incrivelmente alto e persistente. A maioria dos sobreviventes de tiros dizem que a parte mais dolorosa de levar um tiro é o processo de recuperação. O ferimento inicial à bala, para muitos, parece ser uma sensação de queimação, mas isso não é nada em comparação com o que acontece se eles sobreviverem ao tiro. Uma sobrevivente até descreveu como, quando ela foi operada, os médicos não conseguiram encontrar a bala. Eles não queriam vasculhar o corpo dela procurando, então decidiram deixar a bala dentro. Muitos ferimentos à bala levam meses para cicatrizar. Isso significa que, por um período de tempo, os sobreviventes sofrem dores. E, no entanto, a dor da recuperação nem é a pior parte para muitos sobreviventes de tiros. É o trauma psicológico que os persegue pelo resto de suas vidas que causa a maior dor. Ser baleado não significa apenas que eles têm medo de estar perto de armas ou barulhos altos, mas também coisas que estão relacionadas a um tiro podem desencadear uma sensação de medo e terror. Levar um tiro nunca é agradável. Seja uma sensação de queimação, dor intensa ou trauma psicológico, é algo que fica com você pelo resto da vida. As sensações associadas ao tiro dependem da pessoa, do tipo de bala e onde a bala entrou. Muitas pessoas que sobrevivem ao tiro nunca se recuperam totalmente. Essas são as possíveis sensações e consequências de se levar um tiro. Tomara que você nunca passe por isso. Se foi interessante para você saber sobre tudo isso, deixa seu like e se inscreve no canal para outros vídeos interessantes. Até a próxima!